Para estar dando uma palavra para reflexão em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. E enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer o convite de estar trazendo a palavra de Deus nessa manhã. Quero também estar parabenizando os jovens, Estão cantando bonito, estão fazendo bonito para Jesus. Parabéns e que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Gálatas 6, versículo 8. Amém? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Amém. Agora eu vou começar o versículo. Eu quero que vocês fiquem ligados. Quando eu parar, vocês vão completar. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. De novo, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Vida eterna. Nós estamos aí na semana, da semeadura, nós estamos no mês da semente. E ontem aqui, na hora da pregação, no momento da pregação, nos momentos de louvores, eu estava vendo o quanto Deus está trabalhando de formas especiais. Como o pastor fala, às vezes nos detalhes, coisas pequenas, a gente vê milagres de Deus acontecendo. Quem está ligado, está em espírito, pode observar isso. E como nós estamos no meio da semente e o tema é jovens semeando, eu pensei, Senhor, o que eu vou falar para os jovens? Eu já tinha até uma pregação na cabeça, vou falar sobre isso, semana toda eu falei, não vou, essa daí eu sei. A vida de Moisés, eu sei para lá e para cá, então eu gosto muito, eu vou pregar sobre Moisés. E estou no trabalho sobre Moisés também com as crianças, mas aí ontem, de uma hora para outra, assim, eu peguei a Bíblia, não era assim. O Senhor tocou no meu coração para que eu falasse sobre essa palavra. Os que semeiam na carne e os que semeiam no Espírito. Como eu vou ser bem breve, eu quero falar de dois jovens que semearam no Espírito e dois que semearam na carne. Eu quero começar falando de vocês sobre José. José era um filho e os jovens que eu vou falar para vocês não tiveram vidas nada diferentes do que a que nós temos hoje em dia. José era um filho muito amado por seu pai e José causava inveja dos seus irmãos. Porque José, às vezes, quando via as coisas erradas acontecendo, chegava em casa e falava com seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. E José começou a provocar isso inveja nos seus irmãos. Os irmãos de José estavam começando a semear inveja. Mas José continuou com a fidelidade dele. Mas José, eu digo jovem, porque José a história de José começa quando ele tinha 17, a Bíblia diz, quando ele tinha 17 anos. E José foi vendido. Olha só, José foi vendido por seus irmãos. Quantas vezes eu já ouvi de jovens falando: a minha mãe prefere mais a minha irmã, o meu pai prefere mais o meu irmão do que a mim. Isso aconteceu, quer dizer, não é diferente de hoje. Nós vemos às vezes pessoas falando isso e muitas das vezes é semente do mal que está entrando no coração para colocar isso na mente, de que ama mais fulano do que a mim. Mas o que acontecia? O pai de José, ele amava muito a José. José era um filho obediente. Mas os irmãos de José, não se conformando com isso, venderam José, como todos sabem a história de José, venderam José. José, depois de muitos anos, José foi vendido. O José passou também por uma tentação, que não é diferente do que os jovens passam hoje. José passando pela tentação, a mulher de Potifar, ela simplesmente tentando José, para que José caísse em tentação. José novamente foi fiel, José não caiu, embora muito tentado, José não caiu em tentação. Então nós vemos aí que José semeou o quê?
José, ele foi fiel a Deus. Em momento nenhum, então ele semeou fidelidade. E como nós já ouvimos por várias vezes essa semana, na semana passada, o que plantamos, nós colhemos. Então, se ele plantou fidelidade, ele colheu. Mais tarde, chegou a ser até governador do Egito. Olha, de escravo, José passa a governador do Egito. Foi o que José colheu. Então, o que nós semeamos, nós colhemos, não é isso? Vamos agora lá para alguém que pensa, mas eu sou escolhida de Deus, eu desde novinha, eu estou na igreja, mas nós estamos sujeitos à tentação. Então, nós já falamos de um que semeou fidelidade a Deus. Mas vamos falar de um outro agora, que embora tendo sido escolhido por Deus, né, para salvar o teu povo, ele semeou prostituição. Foi Sansão. Sansão foi escolhido por Deus. Sansão, ele era simplesmente de Deus, mas Sansão deixou-se levar, né, pelas coisas carnais e pela carne. Ele semeou prostituição. E nós vemos que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E que Sansão colheu? Ele ficou cego. Ele ficou tanto cego espiritual, porque ele fez aquilo que não deveria fazer, como cego o físico. Sansão foi o que Sansão colheu. Então nós vemos aí José, que semeou fidelidade a Deus e colheu mais tarde ser um governador bem sucedido. Nós vemos, por outro lado, Sansão. Sansão, que poderia ter sido tão diferente a história, mas ele foi semear pela carne. Então a história dele mudou. Então muitas das vezes a nossa história muda, porque nós começamos a semear na carne e não semeamos no Espírito. Quando nós estamos semeando no Espírito, colhemos as coisas espirituais. Mas quando semeamos na carne, isso é muito preocupante. Por outro